Vou apresentar para vocês as principais funções do programa de modelagem 3D chamado Tinkercad, da empresa Autodesk. Essa apresentação está sendo gravada para as aulas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Instituto de Biologia. O primeiro passo para utilizar o programa é criar uma conta. Essa conta vai ser ativada e aí é possível utilizar. Essa conta já foi feita aqui. O primeiro passo, então, é criar um novo design. Nesse momento é apresentada uma área de trabalho. Essa área de trabalho pode, por exemplo, ser redimensionada, essa grade pode ser editada. Eu posso, por exemplo, mudar para 300 milímetros de largura em vez de 200. Ou posso aqui voltar para o original. Uma das primeiras coisas a se fazer é mudar o nome do arquivo. Então eu tenho aqui um exemplo, um arquivo que vai se chamar UERJ. Existem várias funções no Tinkercad, como essas aqui na parte superior, e eu vou explicar elas posteriormente. Mas primeiro vamos começar com as principais formas que podem ser incluídas. Existe uma série de formas básicas, aqui a gente tem cubos, cilindros, esferas, telhados, polígonos, várias formas básicas. Além disso, existem também textos e números que podem ser incluídos. Também existem formas mais complexas, chamadas Shape Generators, que eu vou mostrar logo em seguida. Bom, aquelas formas básicas, as principais, por exemplo, eu tenho aqui uma caixa, que eu posso incluir essa caixa aqui na área de trabalho. Essa caixa pode ser redimensionada de qualquer forma. Se eu, por exemplo, aperto Shift e arrasto um dos cantos, a caixa vai ser redimensionada de forma uniforme. Se eu não aperto Shift, eu posso redimensionar de outra forma. Posso transformar uma caixa numa parede, várias coisas podem ser feitas. Existem também aqui alguns parâmetros que a gente pode alterar para cada uma dessas formas e alguns deles são mais relevantes em outras formas. Por exemplo, se a gente pega aqui uma esfera, e eu vou redimensionar um pouco para poder visualizar melhor, é possível notar que essa esfera tem lados, uma quantidade pequena de lados, o que faz com que ela não fique muito bem acabada. Mas é possível, por exemplo, aumentar o número de etapas e deixar essa esfera um pouco mais lisa, embora ainda não muito perfeita. Outro elemento, por exemplo, é o cilindro, também vou aumentar para visualizar mais facilmente. A gente pode ver que existem lados nesse cilindro que não deixam ele tão arredondado, mas se você aumenta o número de lados, esse acabamento fica melhor. Tá? E eu posso, por exemplo, modificar outros parâmetros no cilindro, como o bevel e o número de segmentos, e fazer com que esse cilindro seja uma forma um pouco diferente. Tá? Outra coisa é que qualquer uma dessas cores pode ser mudada. Posso botar em vermelho, posso botar várias outras cores, inclusive cores personalizadas, que você pode escolher aqui da forma que quiser. Tá? Uma outra ferramenta básica diferente é essa aqui, Scribble, que ela permite que você desenhe em 2 dimensões e depois esse desenho ele vai ser transformado em 3 dimensões. Tá? Depois você pode modificar isso aqui de várias formas. Modificar a cor. Várias formas podem ser modificadas. Outra forma básica interessante é o texto. Você pode aqui incluir um texto, mudando nessa caixa. Então é possível você modificar esse texto, escolher fontes diferentes para esse texto e também, por exemplo, esse bevel e segmentos que vai modificar alguns parâmetros, deixando aqui o texto mais arredondado, por exemplo. Então isso também é uma outra ferramenta básica interessante. Ferramenta de polígono, por exemplo, você pode modificar o número de lados, então é um polígono diferente a cada número de lados que é modificado.
Outra ferramenta básica interessante é o tubo. Aqui o tubo ele pode ser modificado ou arrastando os cantos ou modificando esses valores. Então aqui eu tenho um raio de 10 milímetros, mas se eu aumentar para um raio de 100 milímetros, o meu tubo vai modificar bastante. Eu posso aqui aumentar o número de lados. Eu posso aumentar, por exemplo, a espessura da parede. E aí eu tenho um tubo completamente diferente. Depois eu poderia, por exemplo, crescer aqui o tubo. Então também é uma ferramenta básica bastante interessante. Além dessas que eu mostrei, existem outras bem importantes que são essas primeiras aqui. Caixa e cilindro de corte. Então se eu pego, por exemplo, volto aqui com a minha caixa, vou aumentar um pouco, mas eu quero fazer um furo nessa caixa. Eu poderia pegar essa ferramenta, posso aumentar o número de lados para ficar melhor também, aumentar, por exemplo, o tamanho dela, e tudo que tiver em contato de uma forma com uma ferramenta de corte, quando eu selecionar esses dois elementos e mandar agrupar nesse ícone aqui de cima, na verdade eu vou retirar o elemento. Se em vez desse elemento ser um elemento de corte, ele fosse um elemento sólido, e eu posso modificar aqui, por exemplo, para ter um elemento sólido, quando eu agrupasse os dois, eu estaria somando em vez de subtrair os dois elementos. Tá? A partir dessas formas básicas, e principalmente com a manipulação por essas ferramentas de corte, e na verdade qualquer uma forma básica pode se tornar uma ferramenta de corte. Eu poderia pegar aqui um coração, transformar numa ferramenta de corte e utilizar aqui, por exemplo. Então agora eu tenho um corte daquela forma. Então, utilizando essas ferramentas básicas e ferramentas de corte, é possível fazer muita coisa no Tinkercad. Deixa eu deletar aqui. Mostrar para vocês algumas ferramentas mais complexas, como esses geradores de forma. Vou pegar aqui só os em destaque, que são os principais. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma mola, que é uma coisa que seria muito complicado eu fazer utilizando apenas aquelas formas básicas. E essa mola ela pode ser modificada de várias formas, como, por exemplo, o número de rotações. Aqui eu tenho apenas 2 rotações e eu posso aumentar para 10 rotações. Agora eu tenho uma mola muito maior. O distanciamento entre essas voltas eu posso modificar aqui, aumentar ou diminuir esse distanciamento, por exemplo. Então são várias coisas que a gente consegue fazer com esse Shape Generator. Tubo curvo também é uma forma que seria mais complexa, mas aqui eu posso incluir esse tubo e eu posso mudar várias coisas. Por exemplo, aqui o ângulo de curvatura está em 90 graus, mas eu poderia diminuir e modificar esse ângulo de várias formas possíveis. Então são várias ferramentas. Existe também, por exemplo, uma ferramenta de texto em ângulo. Aqui se eu coloco o Erge, ele vira o Erge, e eu posso modificar esse ângulo. Aqui talvez o ângulo esteja muito fechado, mas eu posso diminuir o ângulo e tornar essa escrita um pouco mais fácil. Então são várias ferramentas interessantes que podem ser utilizadas. Vou botar aqui algumas formas básicas para mostrar essas ferramentas laterais. Por exemplo, aqui botar uma caixa, aumentar um pouquinho, botar um cilindro, aumentando o número de lados, aumentar aqui, mais um pouco menos. Se eu quisesse, por exemplo, alinhar essas duas figuras, eu poderia tentar alinhar manualmente, vir aqui, contar a distância entre cada lado, ou eu posso, por exemplo, utilizar uma ferramenta de alinhamento. Eu seleciono as duas formas, venho nesse ícone aqui de cima de alinhar, alinhar, ele vai aparecer várias bolinhas para dizer aonde você quer alinhar. Então eu quero alinhar aqui, nesse meio, eu quero alinhar aqui também,
E digamos que eu quisesse também alinhar na altura. Eu poderia alinhar na altura. Então, é uma ferramenta bastante útil. É possível também você, além de movimentar uma forma no plano, utilizando o mouse, é possível também utilizar as setas. Então eu posso utilizar a seta para a direita, posso utilizar aqui a seta para a esquerda, seta para cima, seta para baixo e vou movimentando. O padrão de início é que cada vez que você clique na seta, ele movimente 1 milímetro. Mas é possível mudar esse padrão e, por exemplo, se eu quiser, eu posso modificar 5 milímetros a cada vez. Então, ele movimenta muito mais rapidamente. Ou então, eu quero uma precisão maior. Eu posso botar, por exemplo, 0,1 milímetro e a cada vez que eu utilizar a seta, o movimento vai ser bem menor. Às vezes isso é bem interessante para você ter um movimento bem preciso. Bom, então vamos revisar essas ferramentas aqui, tá? Você tem uma primeira ferramenta que seria, vou selecionar essas duas formas, seria essa aqui, a ferramenta de agrupar. Então, nesse momento, eu transformei aqueles dois elementos separados num elemento só. Eu poderia selecionar depois esse elemento e mandar desagrupar, se eu quiser retomar os elementos independentemente. Então, aqui agora eu tenho um elemento e tenho outro. Eu tenho aquela ferramenta de alinhar, que eu poderia fazer assim. Vou aqui alinhar de várias formas possíveis. Eu posso alinhar também pela base, em vez de alinhar pelo meio. Então aqui eu já consegui alinhar pela base. E existe uma outra ferramenta de espelhar, que eu vou ter que selecionar um outro tipo de forma para mostrar, porque senão a gente não vai conseguir ver. Bom, vou pegar aqui esse coração e vou girar, só para a gente ter uma noção de como é esse espelhamento. Se eu clico nessa forma e falo para espelhar, existem vários sentidos que eu posso espelhar, mas digamos que eu queira escolher esse. Aqui agora eu tenho um coração no sentido oposto. Eu, por exemplo, poderia, utilizando essas ferramentas aqui de cima, existe uma ferramenta que é duplicar e repetir. Então agora eu duplico, tenho dois corações iguais, mas digamos que eu queira ter eles espelhados. Eu posso pegar um deles e mandar espelhar. E agora eu tenho duas formas espelhadas. Bom, aproveitando que eu já comecei a abordar essas ferramentas aqui de cima, elas são as seguintes. Vou botar aqui uma outra forma. Tirar essas aqui. Eu tenho uma primeira forma que é copiar. Então eu posso copiar esse elemento e depois eu posso colar esse elemento. E aí eu tenho aqui o elemento duplicado. Essa ferramenta de copiar e colar também é possível você utilizar para copiar e colar de projetos diferentes. Então, se eu estou desenvolvendo um projeto, mas quero pegar uma forma que eu tinha desenvolvido em outro projeto, eu posso utilizar essa ferramenta, por exemplo. Existe, por exemplo, essa mesma ferramenta ela pode ser utilizada para copiar e colar utilizando o espaçamento constante. Então eu pego aqui, eu quero copiar, depois eu vou mandar colar, vocês veem que ele já botou um pouco para o lado. Se eu mandar colar de novo, cada vez ele vai utilizar o mesmo espaçamento utilizado anteriormente. Isso também é possível com essa ferramenta de duplicar. Então deixa eu tirar aqui. Se eu pego e utilizo a ferramenta de duplicar, já tenho duas, eu boto aqui um pouquinho para o lado. Se eu clico em duplicar novamente, ele vai me dar com o mesmo distanciamento que ele teve originalmente. Tá? Então são várias ferramentas interessantes. Ferramenta de copiar, duplicar e excluir uma forma. Aqui também a gente tem a possibilidade de você voltar ou avançar uma ação que foi realizada. Além dessas ferramentas todas, dessas formas que o programa de saída fornece para a gente, é possível você também importar modelos ou desenhos que vão ser transformados em modelos 3D.
Então aqui a gente tem essa opção de importar arquivos 3D. A gente vê que o Tinkercad ele te oferece a opção de importar arquivos no formato STL, que é um formato bastante utilizado para impressão 3D, OBJ, que é um arquivo também 3D, e SVG, que é um arquivo em 2 dimensões que o programa vai transformar em 3 dimensões. Então eu vou tentar primeiro aqui a importação de um cromossomo. Na verdade, esse cromossomo eu vou cancelar aqui. Esse cromossomo eu baixei do site Thingiverse. Vim aqui, baixei o arquivo e agora eu vou importar para o Tinkercad. Então eu clico aqui em cromossomo. Ele já é um modelo 3D, então basicamente o programa vai importar aqui para dentro. Às vezes demora um bom tempo, pode demorar às vezes até alguns minutos para importar se o arquivo for muito complexo. Bom, aqui a gente já tem a importação concluída. Eu tenho aqui o modelo, eu posso redimensioná-lo de várias formas, então posso pegar um cromossomo e modificar um pouco, posso mudar a cor, por exemplo. Posso ter um cromossomo amarelo, posso ter um cromossomo azul, várias formas, tá? Outra opção é importar um arquivo em 2 dimensões, em um SVG. Aqui eu vou mostrar para vocês a importação de um desenho de um complexo de Golgi. Aqui a gente vê o desenho. Quando eu mando importar, ele vai transformar essa figura de 2 para 3 dimensões. E aqui eu tenho um complexo em 3 dimensões que eu também posso fazer modificações. Eu posso aumentar, mudar a cor, várias coisas que podem ser feitas. Então, para algumas coisas é interessante você fazer o modelo fora desse programa ou importar um modelo já feito e modificar aqui no Tinkercad. Deixa eu botar aqui alguns elementos para a gente ver outra função. Eu posso também exportar esses projetos, tá? Então, se eu tenho aqui, eu posso clicar em exportar e eu tenho algumas opções para baixar esses modelos, tá? Eu posso baixar tudo que está naquele desenho, tudo que está na plataforma. Eu posso baixar só a forma selecionada e eu posso baixar em vários formatos: OBJ, STL e GLTF. O OBJ ele é um pouco mais interessante para realidade aumentada, jogos, STL para impressão 3D e esse último formato ele é mais novo, ele é mais utilizado para compartilhamento de arquivos no Facebook ou outras plataformas. E SVG seria para corte a laser, que não é uma coisa que a gente vai utilizar normalmente. Então, se eu pegar aqui a forma selecionada, STL, ele já baixou aqui, eu posso abrir com outro programa e eu vejo o que foi exportado. Ou então eu posso exportar, por exemplo, tudo que está no desenho em STL, ele vai me exportar tudo que está no desenho. Se eu escolher exportar em OBJ, ele vai exportar não só o volume, não só o formato dos objetos, mas também a cor. Então vai ser criado, vou exportar aqui, vai ser criado um objeto, um arquivo compactado que vai conter tanto o volume, tanto o formato, quanto a cor desses objetos. Não vou abrir aqui porque é um pouco mais difícil, a gente precisaria de outro programa. Mas essas foram então as funções principais do Tinkercad. Num próximo vídeo eu vou mostrar como criar um modelo didático utilizando essa ferramenta.